pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Esse processo, educação formal, se estava na cabeça desde sempre de empreender, porque eu sei que você foi empreendedor, ou você estava, não, eu vou achar um projeto aí que eu vou me encaixar e vai ser lindo. E como que estava a tua cabeça na hora que você estava saindo, assim, chegando no final, ou você começou a empreender? Queria saber como é que foi essa fase ali da finaleira da faculdade. Foi um acidente. Então, eu empreendi... Eu empreendi pela imaturidade que eu tinha na época. Maturidade, falta de conhecimento. Quando eu terminei a graduação, fui fazer mestrado, eu tinha 20 anos. E na época a minha namorada, que depois hoje é minha esposa, ficou grávida. E eu já estava tudo preparado para terminar o mestrado, eu já estava estudando francês, que eu ia fazer doutorado na França. O plano estava ótimo. O planejamento. Planejar é fundamental. Planos são inúteis, né? Mas planejar é fundamental. E até pensei, né? Não, talvez eu consiga, né? Mas meu filho vai estar em Maringá, mas o dia que ele nasceu, eu peguei ele no colo, eu percebi que não dava. Não vai acontecer aquele plano. Não. Daí, tanto é que eu estava fazendo mestrado em Curitiba. Eu fui, ele nasceu, eu levei uns 6 meses para voltar para Curitiba. Não vou sair daqui. Não, eu queria ficar com ele e tal. E daí nesse meio tempo, consegui terminar o mestrado, acho que 8, 10 meses depois. Então eu atrasei um pouquinho, né, para terminar, sim. Que eram 2 anos. Mas conseguiu. Consegui. E eu fiquei naquele dilema, né, poxa, porque... Maringá, na época, não tinha um parque tecnológico tão desenvolvido quanto é hoje. Hoje, provavelmente, tem muito mais oportunidade. Até pelo trabalho remoto, né? A gente vive outra situação. Sim. Mas o que você tinha na época? Na época, é o pessoal que desenvolvia sistemas lá em Clipper, o pessoal que desenvolvia sistemas em Delphi. E eu tinha começado já com Java no primeiro ano da minha graduação. Então, quando eu terminei o mestrado, eu era um cara que tinha quase 7 anos de programação em Java, quando o máximo que você podia ter eram 7 anos de experiência. E eu, vendo as notícias, oportunidades, eu sempre gostei muito de consumir notícias do mercado de tecnologia, do mundo da tecnologia. E então havia uma disparidade entre aquilo que eu acreditava que era o futuro, aquilo que eu acreditava que poderia ser bom para mim, e é a realidade que eu vivia naquele microcosmos. A realidade concreta ali no momento, né? E tanto é que eu queria muito trabalhar com Java, com as tecnologias que eu conhecia, e não tinha oportunidade para mim em Maringá. Foi daí que eu tive a ideia de empreender. Se ninguém dá emprego para mim, então eu vou criar uma empresa para poder ter um trabalho para trabalhar com Java. E na época, olha só, eu abri a empresa... Não porque eu tinha um modelo de negócios, não porque eu sabia como ia ganhar dinheiro. Não, eu abri a empresa só porque eu queria mexer com a tecnologia que era a minha paixão. Isso. Mas que ainda não tinha chegado no mercado. Era você que estava olhando antes da... Exato. E, para aquele microcosmos ali, o momento não havia chego ainda. Então, Java naquela época era usado em quê? Era usado no exterior. Aqui no Brasil, os principais consumidores eram bancos. Sim. E ainda tinha uma parte que todo mundo, né, uma sensação negativa. Eu lembro da história do esse banco tem que atualizar o Java, socorro. Né, naquela época né? Tinha as applets, né, para você entrar no Internet Banking. Exatamente. Então foi aí que eu comecei a empresa e a gente teve que... óbvio, né, na falta de dinheiro, você tem que achar serviço para fazer isso, para fazer aquilo, etc. e tal. Então, foi minha primeira experiência como empreendedor. Tinha um filho para criar, né? Tinha que correr atrás do dinheiro. O engraçado é que quando meu primeiro emprego, que depois de 6 meses que meu filho havia nascido, o primeiro emprego que eu consegui foi como professor. Porque eu já estava para terminar o mestrado, eu comecei como professor. Eu lembro que eu tinha uma expectativa que achava que o professor ganhava bem e tal, né? Professor universitário. E eu lembro que... eu fui contratado para dar 4 horas aulas por semana. Sim.
Trabalhei um mês, fui pegar o meu cheque, né? O salário. Teu olerite. E falei assim, poxa, não, finalmente, porque eu estava devendo para todo mundo, né? Aluguel, água, luz, telefone, tudo atrasado. E meu aluguel eu lembro que era R$180 na época. E eu estava com aquela expectativa, né? Poxa, quanto será que vai sobrar? Eu lembro que eu peguei o meu primeiro cheque e era, depois dos descontos, eram R$110. Era menos do que o aluguel. Então eu falei assim, deu ruim. Não vai dar certo. Deu ruim. E daí fomos, né? Foi aos trancos e barrancos há algum tempo, até que a gente conseguisse ter uma... daí pula ali, né? Esse momento super difícil aí, pula. Depois de uns 3 anos, a gente começou a ter alguns clientes, a gente pegou uns projetos interessantes e o negócio ia para frente. Mas quem me sustentou durante todo esse tempo foi o salário de professor. Consegui pegar mais aulas. Aí você pensou, não, eu preciso aumentar essa carga horária aí, senão não vai dar certo. Não, eu cheguei a um absurdo, assim, de dar... Trabalhava durante o dia, né, na empresa, todas as noites, durante a semana, sábado o dia inteiro também. Então dava umas 30 horas aula por semana e mais as 40 do expediente e o resto, né, que você tinha que fazer lá, porque Sim. você na empresa tem que fazer o negócio girar. Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.